Há noites que marcam a alma. E aquela noite, no fim de novembro, ainda me visita em sonhos como se tivesse acontecido ontem. Estava a regressar a Lisboa depois de visitar um primo no norte, alguém que não via há quase uma década. Fiz mais de 400 quilómetros para aquele reencontro. Mas o destino tinha outros planos. A meio da A1, numa zona completamente deserta entre Fátima e Santarém, o carro parou subitamente, sem sinal de rede, sem postos de combustível nas redondezas. Só nevoeiro, escuridão e o som solitário da chuva a bater no tejadilho. Desci, tentei abrir o capô, mas mal sentia os dedos com o frio. Estava prestes a desistir, quando ouvi o ronco de um motor antigo. Um reboque, e dela, desceu uma mulher, casaco enorme, cabelo molhado colado ao rosto, mas com um sorriso que me aqueceu mais do que qualquer cobertor. Está com problemas, cavalheiro, disse ela, meio a brincar, meio séria. Chamava-se Beatriz. Tinha mãos calejadas, cheias de óleo, mas movia-se com uma destreza de quem sabia exatamente o que fazia. Era diferente, e isso mexeu comigo. Consertou o carro em minutos. E quando insisti em pagar-lhe o jantar, ela encolheu os ombros e disse: aceito, mas só se me deixares escolher o sítio. Acabámos numa velha tasca perto de Almeirim. Daquelas onde o café cheira a passado e os azulejos têm rachaduras com histórias. Falámos até o dia nascer. Ela contou-me como fugiu de casa aos 17 anos. Cansada de ser tratada como a rapariga que sonha alto demais. Queria ser mecânica, mas os homens riam-se dela. Eu partilhei que o meu pai nos abandonou quando eu era miúdo. E que desde então tenho medo de confiar em alguém, realmente confiar. Pela primeira vez em muito tempo, senti que podia ser eu. Sem máscaras, sem filtros. Namorámos quase 3 anos. Dividimos um T1 em Campo de Ourique, com paredes finas e rotinas pequenas que valiam ouro. Panquecas aos domingos. Discussões sobre quem lavava a louça. Leituras em voz alta à noite. Onde ela dava voz a Clarice Lispector como se fosse teatro. Houve momentos difíceis, claro que sim. Mas havia amor. Ou pelo menos, eu acreditava que sim. Até ao dia em que ela disse: eu e as miúdas estamos a pensar ir a Ibiza. Só uns dias. Sol, praia, nada demais. Sorri. Ela quase nunca tirava férias. E aquilo pareceu espontâneo, inocente. Não perguntei muito. Porque amava. Porque confiava. Acompanhei até ao Uber. Abraçámo-nos. Ela cheirava a baunilha e gasolina. Quando a porta fechou, não sabia que estava a vê-la partir não como o homem da sua vida, mas como o idiota que acreditava em tudo. A partir daí, tudo começou a desmoronar. Sem barulho, sem aviso, como um copo que racha por dentro antes de se partir em pedaços. Nessa noite, não dormi. A escova de dentes dela ainda estava no lavatório. O ímã do Porto na porta do frigorífico. A moldura com uma fotografia dos dois na Serra da Estrela ainda sorria para mim. Mas o ar estava diferente. Como se a casa soubesse algo que eu ainda não sabia. Ibiza não era só uma viagem. Era fuga, era plano, era traição. E quando, dias depois, abri o Instagram e vi aquela primeira foto. Ela, num rooftop, de mãos dadas com alguém que não era eu. Com a legenda: liberdade é um estado de espírito. A minha alma partiu-se. Mas essa é uma história para a segunda parte. Porque o que começou como uma escapadinha vai tornar-se um pesadelo. E a verdade, nua, crua e cruel, virá à tona. Tudo começou com uma palavra simples. Viagem. Beatriz disse isso como quem fala do tempo. Eu e as miúdas estamos a pensar passar uns dias em Ibiza. Sol, cocktails e fotos à beira-mar. Acho que merecemos. Não achas? Sorri. Como sorri quem ama. Mas por dentro, algo vacilou. Não era ciúme, nem desconfiança. Era um desconforto espesso. Como se o ar da sala tivesse ficado mais denso. Perguntei quem ia com ela. Ela virou-se lentamente, como se a minha pergunta fosse uma afronta. Outra vez isso. Achas sempre que estou a esconder alguma coisa? Estás a ser tóxico. Tentei explicar que só queria saber. Que era por preocupação, não controlo. Mas ela recusou o diálogo. Tu não confias em mim. E isso mata qualquer relação. Era estranho. Beatriz sempre fora direta. Transparente. Aquilo parecia uma personagem diferente. Defensiva, agressiva, cortante. Na manhã seguinte, via apagar mensagens no telemóvel. O rosto tenso, os dedos rápidos. Aproximei-me. Ela travou o ecrã num segundo e virou-se sem sequer me olhar. Estás a espiar-me agora? Não respondi. Sentei-me no sofá, e naquele momento, soube, algo se quebrou. Não com barulho, mas com um estalo surdo. Lembrei-me da minha mãe. Quando o meu pai nos deixou, ela também negava tudo. Dizia que ele estava só, fora a trabalho. Mas à noite, ficava sentada na cozinha. Com os olhos vazios. Os mesmos olhos que Beatriz tinha quando, mais tarde, lhe pedi sinceridade. No dia da partida, ela estava diferente, irritada,
Distraída, verificou o passaporte 3 vezes. O telefone não saía da mão. E o beijo de despedida, frio, automático. Depois que saiu, a casa ficou em silêncio. Só o som da água a pingar na casa de banho. A caneca com a marca de batom ainda na mesa. E eu, com a certeza de que já não fazia parte da equação. Tentei ocupar a cabeça. Trabalho, ginásio, passeios noturnos no Jardim da Estrela. Mas por dentro, um alarme ecoava: algo está errado. Num fim de tarde, fui ao nosso portal bancário. Ela tinha insistido em criarmos um cartão conjunto, para sermos transparentes. Dizia ela. E ali estavam, dezenas de transações de Ibiza, beach clubs, rooftops caros, restaurantes com menus em francês e inglês, serviços VIP num tal de LUX Ibiza. A conta, quase no limite do crédito. Abri o Instagram. O coração parou. Primeiro, os stories, música alta, cocktails, risos. Ela, num vestido curto, com um copo na mão, a dançar sob luzes neon. Depois, a foto. Beatriz, a beijar um homem, um completo estranho. Legenda: a viver sem filtros. Energia de mulher livre. O pior ainda estava por vir. Num dos vídeos da amiga dela, Cláudia, Beatriz aparece encostada a outro homem, rindo-se, dançando. E Cláudia escreve: enquanto ele chora em casa, a nossa Bia brilha como merece. Não chorei. Apenas vi, em silêncio, a implosão do que pensava ser real. Mas o golpe final chegou às 4 da manhã. Uma live no Instagram. Vi a Beatriz a sair de um táxi, rindo e abraçada a outro homem. Entraram juntos num hotel. A porta fechou-se. E Cláudia disse à câmara: hoje, alguém vai dormir bem. Não gritei. Não parti nada. Apenas, aceitei. Aceitei que a mulher que eu julgava minha escolhera outra cama, outros braços, outra vida. Não lhe liguei. Não enviei mensagem. Apenas entrei no site da companhia aérea e cancelei o bilhete de regresso. No dia seguinte, chamei um serralheiro e troquei as fechaduras. Depois, meti tudo dela em caixas. Não com raiva, mas com uma calma gelada. Perfumes, vestidos, fotografias, livros de poesia com dedicatórias. Tudo, caixa por caixa. E levei-as a uma associação de apoio a mulheres em recomeço. Ironia, talvez. Vi os objetos desaparecerem pela esteira de recepção. Um a um. E não senti vingança. Senti libertação. De volta à casa, lavei a casa de banho. O lavatório cheirava ainda ao creme dela. Enquanto a espuma descia pelo cano, senti como se limpasse o que restava dela em mim. Mas o mais duro: algumas marcas não se apagam com água. Algumas são só o começo. O que veio depois? Acusações, mentiras, guerra, e tudo aquilo que começou em sussurros ia transformar-se num grito. Há silêncios que gritam mais alto do que qualquer discussão. Naquela noite, depois de cancelar o bilhete de regresso da Beatriz e trocar todas as fechaduras, não senti vitória, não houve euforia, não houve aplausos interiores. Só um vazio árido, como um terreno queimado onde já nada cresce. Cheguei a casa tarde. A luz do corredor ainda acendia automaticamente com o sensor, como se ela fosse chegar logo atrás. O cheiro do shampoo dela pairava no ar. Na cadeira da sala, o casaco de malha que ela usava para dormir. Peguei nele, inspirei, e por um instante, quase chorei. Quase. Em vez disso, peguei nas caixas. Comecei a empacotar o que restava dela. Com calma, com método. Não porque ela merecesse esse cuidado, mas porque eu merecia um final digno. Dobrei cada peça. Fechei cada frasco de perfume. Coloquei as fotos uma a uma em envelopes. Cada objeto, uma mentira concreta. O biquíni da viagem ao Algarve, onde disse que nunca amaria outro homem. Os cartões de aniversário com frases como: tu és o meu lar. Os bilhetes de cinema com datas que eu agora preferia esquecer. Tudo falso. Tudo encenado. Levei tudo à Associação Humanitária do bairro. Um senhor idoso recebeu-me no balcão. Tenho a certeza que quer doar isto tudo. Olhei nos olhos dele e disse: já carreguei este peso tempo demais. Ao voltar a casa, encontrei um postal no correio. Capa com um pôr do sol. Sem remetente. Atrás, a caligrafia conhecida. Obrigada por tudo. Ibiza cura a alma. Amassei o papel com tanta força que quase sangrei. Ela não sentia culpa. E eu, já não sentia nada. No quarto dia, o telefone começou a tocar sem parar. Primeiro ela, depois a mãe dela. Mensagens. Ficou maluco. Como teve coragem? Roubou-me tudo. Não tenho onde dormir. Destruiu a minha vida. Mas, quem destruiu a minha? Quem destruiu, nós? Ignorei tudo. Bloqueei contactos. Apaguei o Instagram. Eliminei fotos, pastas, vozes. Mas mesmo aí, estavam as armadilhas. Ao rever uma pasta antiga de vídeos, encontrei algo. Um detalhe que me escapara.
Num story gravado pela Cláudia, a tal amiga, logo na primeira noite de viagem. No canto do vídeo, ele. O ex-namorado. Aquele que Beatriz jurou que fazia parte do passado. Lá estava ele, de copo na mão, de braço dado a ela. Tudo fez sentido. Não era uma escapadinha de férias. Era um plano, frio, calculado. E eu, um peão, um cofre, um teto, um tolo. Fiquei sentado no chão da sala. Rodeado por paredes nuas. Onde antes era o nosso lar, agora só havia eco. E ali, nesse silêncio absoluto, nasceu algo novo. Não ódio, não lágrimas. Determinação. Se ela decidiu fazer deste jogo uma encenação, eu aprenderia o guião, mas às minhas regras. Sem escândalos, sem mensagens desesperadas. Ia reunir tudo. Cada transação, cada print, cada vídeo, cada conversa com Tim Stamps. Até mesmo os dados ocultos das fotos. Ia tornar-me o espelho dela, mas mais inteligente. E quando ela voltasse, já não encontraria o idiota apaixonado de antes. Porque agora começava um novo capítulo. Onde a verdade é a arma. A justiça não pede licença. E até a mentira. Aprenda a temer a luz. No quinto dia após o regresso de Beatriz de Ibiza, acordei com uma campainha insistente. Não esperava ninguém. Abri a porta e vi um estafeta, fato escuro. Pasta ao ombro. Rosto neutro. Entrega registada para o Sr. Ricardo Silva. Assinei. Envelope espesso. Brasão de um escritório de advogados. Dentro, uma notificação oficial. Beatriz tinha-me processado. Alegava que eu tinha destruído intencionalmente os seus bens pessoais. Que as suas roupas, perfumes e livros tinham valor sentimental e econômico insubstituível. Reclamava uma indemnização de 16.000 euros. E mais, danos morais. Abandono deliberado. E colocação em situação de risco, por ter cancelado o seu bilhete de regresso. Fiquei entre o riso e o vômito. Isto já não era só vingança. Era espetáculo. Chantagem embrulhada em papel timbrado. Na manhã seguinte, o meu vizinho do terceiro esquerdo ligou-me. Tens uma mulher aos gritos à tua porta. Diz que a deixaste sem nada. Não saí. Deixei a gritar. Horas depois, no trabalho, o diretor chamou-me ao gabinete. Ricardo, sabes que não gostamos de interferir em questões pessoais. Mas, respirou fundo. Beatriz tinha ligado para os recursos humanos. Disse que eu era instável. Que a nossa relação era tóxica. Que me tinha medo. Não fui despedido. Mas deixaram claro, mantém o pessoal separado do profissional. Vergonha. Daquela que cola a pele e não sai com banho. À tarde, a minha mãe apareceu. Olhos vermelhos. Trazia consigo medo. A mãe dela ligou-me. Disse que estavas a ser agressivo. Que lhe roubaste tudo. Que, meu Deus, filho, tu fizeste isso. Mostrei-lhe os vídeos, as stories, os comprovativos bancários. Ela olhou em silêncio. Depois abraçou-me com força e sussurrou. Se não te defenderes, eles acabam contigo. Foi aí que soube. Era hora de lutar. Reúne todos os recibos. Mensagens. Transações do cartão conjunto. Contactei a minha prima, a Carolina, estudante de Direito. Depois, contratei um advogado experiente. Ele analisou tudo e disse. Isto é uma armadilha. Ela quer que percas a cabeça. Que grites. Que te exaltes. Que a toques. Assim ganha tudo. Não lhe des um único motivo. Na primeira reunião de conciliação, o advogado dela propôs resolver amigavelmente. O amigável era eu pagar e calar. Respondi com uma frase só. Vemo-nos em tribunal. Começamos a montar o dossiê. Solicitei os extratos bancários. Recuperei stories, até as que ela tinha apagado. Reúne screenshots. Fotografias com o ex. Mensagens trocadas com a Cláudia. Onde arquitetavam tudo. Se ele começar a gritar. Filma. Se ele tocar em ti. Ganhamos. Vamos fazê-lo parecer um abusador. Era um plano. Frio. Calculado. Como uma armadilha para caçar lobos. Mas eu tinha munição. A verdade. Os factos. A cronologia. É pela primeira vez em meses. Controlei o meu próprio enredo. No dia da audiência, Beatriz apareceu de branco. Cabelos soltos. Lágrimas preparadas. Fez o seu discurso. Fui traída. Abandonada. Humilhada. O meu advogado levantou-se. Mostrou o vídeo do rooftop em Ibiza. Leu as mensagens com a amiga. Apresentou os pagamentos com o meu cartão. O juiz arqueou uma sobrancelha. O advogado dela pediu uma pausa. 2 dias depois, ligaram. Estamos dispostos a retirar o processo. Desde que não apresente uma contraqueixa. Respondi com a frieza que aprendi a cultivar. Só com compensação. 2 dias depois, 8.000 euros entraram na minha conta. Transferência com a descrição. Liquidação amigável. Poderia dizer que me senti vitorioso. Mas não. Não era vitória. Era só o fim de uma batalha. Porque às vezes, para sermos livres, temos de ir até ao fundo. E lá, para além da ilusão,
Começa a verdadeira purificação. Nem sempre o preço da traição se mede em dinheiro. Não está nos tribunais, nem nas roupas rasgadas, nem nos telemóveis partidos. Está no silêncio, nas pessoas que se afastam, nos amigos que deixam de te chamar amigo, nas conversas que nunca mais acontecem. Depois da audiência, achei que tudo tinha acabado. Que, agora que a verdade fora exposta, o mundo voltaria ao seu lugar. Mas enganei-me. O primeiro foi o Tiago. Meu amigo desde o segundo ano da faculdade. Testemunhou os meus altos e baixos, as minhas quedas e renascimentos. Enviei-lhe os prints das mensagens entre Beatriz e a Cláudia, aquelas em que tramavam tudo. Ele respondeu apenas: não acredito que tudo tenha sido tão linear. Tu também não deves ter sido fácil. E nunca mais respondeu a uma mensagem minha. Depois veio a Leonor. Era amiga da minha irmã, mas acabou por se integrar no nosso grupo. Um dia encontramo-nos por acaso no supermercado. Ela olhou-me e passou, como se eu fosse um estranho. Ou pior, como se preferisse esquecer que alguma vez me conheceu. Isso doeu mais do que o ódio declarado. Nas redes sociais, desenrolava-se uma guerra fria. Postagens vagas, indiretas, stories com legendas ambíguas. Beatriz escrevia sobre relações tóxicas, homens que controlam mulheres, violência emocional disfarçada de amor. E quem punha like? Pessoas que tinham estado sentadas à minha mesa, que tinham rido comigo em jantares de aniversário, que me tinham chamado irmão. Apaguei as minhas contas, não por vergonha, mas porque me recusei a ver o meu passado transformado em entretenimento alheio. Mas o mais duro veio de casa. Os meus pais começaram a discutir por minha causa. A minha mãe ficou do meu lado desde o primeiro momento. Fizeste o que tinhas de fazer, Ricardo, defendeste-te, e isso é justo. O meu pai não duvidava da minha razão, mas estava cansado. Talvez fosse mais fácil devolver o dinheiro e seguir em frente. Não soube o que doía mais: a traição de quem amei, ou a dúvida de quem me criou. Discutimos. Fechei-me. Deixei o telefone tocar em silêncio durante dias. Vagueava pela casa. O silêncio gritava em cada canto. Na cozinha, a chaleira elétrica que ela adorava. Na casa de banho, o cheiro vago do seu shampoo. No armário, um cachecol que ela tinha esquecido. Como se fosse uma cicatriz esquecida. Percebi que já não podia viver ali. Era como partilhar o espaço com um fantasma. Encontrei um quarto pequeno em Alcântara, com um colega de casa que passava os dias com auscultadores nos ouvidos a programar, e isso era tudo o que eu precisava. Não queria conversa. Queria silêncio. Na última noite naquela casa, desci até ao Tejo. Parei na ponte onde, um dia, Beatriz me disse: o que mais me assusta é perder aquilo que construímos. Olhei a água escura e o reflexo dos candeeiros. E pensei: alguns medos tornam-se profecias. Mas estranhamente, não havia arrependimento. Porque naquele silêncio, naquela perda, comecei finalmente a ouvir-me a mim mesmo. Sem as vozes dos outros. Sem as expectativas dos outros. Apenas eu. E foi nesse exato momento que começou o verdadeiro caminho. O da liberdade. Da reconstrução. De uma vida nova, com raízes limpas. Mas antes que essa nova vida começasse, ainda a voltaria a encontrar. Uma última vez. Sem máscaras. Sem lágrimas. Olhos nos olhos. Algumas semanas depois do julgamento. Tudo parecia ter acalmado. Como se a tempestade tivesse passado. E só restasse a estrada molhada. Com o cheiro de asfalto frio. Mas eu sabia. Beatriz não era mulher de sair em silêncio. E não me enganei. Numa noite de sexta-feira, enquanto jantava com os meus pais, o telefone do meu pai tocou. No ecrã, um nome inesperado: pai da Beatriz. Atendemos com o viva voz ligado. A voz do outro lado saiu cansada. Quebrada. Senhor Silva, sou o Francisco. Pai da Beatriz. Descobrimos tudo. O João, o ex-namorado dela, confessou. Disse que foi tudo planeado. Que usaram o seu cartão. E nós não fazíamos ideia do que a nossa filha era capaz. Queremos resolver isto sem tribunal. Sem ruído. Entre pessoas. Aceitámos uma reunião. Num café discreto perto da casa dos meus pais. Fui com o meu pai, por precaução. Eles estavam lá quando chegamos. Sentados. Envergonhados. As mãos entrelaçadas. As cabeças baixas. Começaram a falar de paz, de arrependimento, de compensações. Mas então, ela entrou. Beatriz. Como se estivesse tudo coreografado. Sorriso falso. Pasta na mão. Sentou-se ao meu lado. Abriu a pasta. Espalhou papéis na mesa, prints. Conversas. Excertos. Mas tudo manipulado. Trechos cortados. Frases fora de contexto. Tentava inverter tudo, mais uma vez. Fazer-me parecer o vilão. Transformar verdade em agressão. Olhei para ela. E não vi dor. Vi cálculo. A mãe dela fingiu-se emocionada. Agarrou-me o braço com força. A chorar. E naquele momento, percebi, estavam a tentar provocar-me.
E quando Beatriz levantou o telemóvel e tirou uma fotografia, tudo ficou claro. Queriam captar o momento. Fabricar uma prova. Montar um teatro. Levantámo-nos em silêncio. Na saída, no parque de estacionamento, vi a Cláudia, a amiga cúmplice, sentada dentro de um carro. A filmar tudo com o telemóvel. Como um reality show barato. Ensaio de um golpe que falhou. No dia seguinte, contratei um novo advogado. Um daqueles que não sorri fácil. Que não pergunta como se sente. Mas diz, vamos resolver isto. Entrou com uma queixa por difamação e tentativa de manipulação judicial. Solicitou extratos bancários, backups de conversas, dados forenses de stories apagadas. 2 dias antes da nova audiência, o advogado dela ligou. Queremos fechar o caso. A Beatriz desiste de todas as acusações. Está disposta a pagar a compensação total. E encerrar isto para sempre. Aceitei. Não porque perdoei, mas porque aquela era a minha vitória. Não ruidosa, não celebrada, mas limpa. No dia seguinte, ela apareceu. Sozinha. Sem os pais. Sem advogado. Vestia aquele casaco de ganga que eu lhe oferecera no Natal gelado em Évora. Olhos vermelhos. Voz trêmula. Disse que as coisas fugiram ao controlo. Que o João a manipulou. Que a Cláudia a traiu. Que foi despedida. Que ninguém acreditava mais nela. Pediu desculpa. Chorou. Implorou para sermos pelo menos amigos. Disse que só queria ser feliz e que escolheu o caminho errado. Eu ouvi. E não senti nada. Nem pena. Nem raiva. Nem satisfação. Só silêncio. Fechei a porta. No dia seguinte, recebi a transferência. 8.000 euros. Na descrição. Espero que agora sejas feliz. E sabes uma coisa? Sou. Porque já não jogo no mundo dela. Porque resisti. Porque agora sei o preço da confiança. Alguns amigos perderam-se. Outros revelaram-se. Os meus pais estão mais próximos do que nunca. Encontrei um novo apartamento. Mais pequeno. Mas só meu. Comecei a poupar. Voltei a escrever. A respirar. Às vezes, olho pela janela e lembro-me daquela noite. Do carro avariado. Da rapariga no meio da chuva. Do sorriso que parecia salvação. Agora sei. Nem todos os que te tiram do buraco te salvam. Às vezes, só te levam para outro mais fundo. Mas hoje, estou de pé. E cada passo é meu. Sem medo. Sem máscaras. Sem ela.